Então vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Quarta-feira passada, 3/1/24. Nós fomos até no capítulo 13, que é o versículo 32. Vamos continuar no versículo 33. Versículo 33 diz assim: como também está escrito no Salmo 2: meu filho, és tu, hoje te gerei. Irmãos, quando fala assim, Deus ele cumpriu a sua promessa em nós, seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Desde o tempo passado, falando aos profetas, com sinais, com visões, sacrifício, e Deus vem falando do nascimento do filho dele. Quer dizer, simplesmente que o Senhor fez exatamente o que ele tinha prometido na encarnação. Na encarnação, quando a segunda pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade é Deus Pai, a segunda pessoa da Trindade é Deus Filho, a terceira pessoa da Trindade é Deus Espírito. Da Trindade divina, não é Trindade de três, tem muitos, né? Então aí, esse Deus Filho, ele tomou um corpo humano, com toda a perfeição, que se não fosse com toda a perfeição, ele não poderia pagar os pecados do homem imperfeito. Para pagar algo imperfeito, tem que ser perfeito, imperfeito, sem mancha de pecado. Ele de antemão derrotou Satanás, dando oportunidade para o homem se salvar da perdição eterna. Então Satanás foi derrotado na cruz. Quando Jesus, Deus Filho, Jesus Cristo, o Messias, ele disse assim, Pai, na cruz, a última palavra, tudo consumado está. Quer dizer que ele completou a obra e foi profetizada, predita, o plano de Deus. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O corpo ia demorar um pouco, umas horas, 3 dias, porque ia ser sepultado, no espírito. Então, a hora ele derrotou Satanás. Não ele derrotar Satanás, ele deu a oportunidade para o homem se salvar, aquele que quer se salvar. Todos querem? É óbvio que todos querem, ninguém quer ir para o inferno. Mas cada um quer se salvar da maneira dele, como ele quer, como ele pensa. Ele quer se salvar fazendo alguma coisa, uma barganha com Deus, por exemplo. Lá em Isaías 7,14, vou ler algumas passagens para vocês só ouvem. Ele diz assim, Isaías 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Olha o sinal que ele deu, falando, o profeta Isaías falando muito antes de Jesus vier. Eis que uma virgem conceberá e dará para a luz, que é do dia, a luz do sol, né? Vai nascer no ventre, um filho, falando em Isaías, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa o nome Deus conosco.
Aí o homem, a humanidade falou: Deus está conosco. Ele veio e se fez carne e habitou entre a população humana. Esta profecia foi dada por Deus, é uma das maiores profecias, se não a maior da toda a Bíblia. No hebraico, a palavra virgem é alma, que significa virgem, tão única que jamais houve em toda a história, em toda a face da terra, em todo o mundo, e nunca haverá uma virgem que vai dar luz dessa maneira, sem ter contato físico com o varão. Milagre, esse é o maior milagre, que foi gerado pelo Espírito Santo. Que seja uma mãe desta maneira, nunca existiu e vai existir. Ela foi privilegiada, lá em Lucas diz, ela foi graciada. Ela não é que ela é cheia de graça. Jesus é cheio de graça para poder oferecer graça. Ela foi graciada, ela recebeu graça de Deus. Então nela nasceria dela uma mãe desta maneira. O filho nasceria da virgindade de Maria, seria vinda de Deus, e o nome Emanuel. A palavra Emanuel, já disse, significa Deus conosco. E também em Filipenses capítulo 2:7, se diz, fala que Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, todos nós, só não no pecado, ele não pecou. Olha, fala assim, mas esvaziou-se a si mesmo. Não foi o Deus Pai que esvaziou o Deus Filho, não foi ele espontâneo, partiu dele, ele se esvaziou-se da sua glória, que tinha no céu, não da divindade. Ele continuou sendo Deus, continuou sendo divino, mas a glória que ele tinha, o conforto que ele tinha lá no céu. Então sair lá desse conforto da glória para vir no mundo vil como este, já começou a ser perseguido desde o nascimento, sofrendo por causa do próprio homem, sofreu as consequências. Ele veio para isso. Ele foi provado de todas as maneiras. Satanás tentou o máximo para impedir que o Filho de Deus pagasse a dívida que ele tinha causado. Ele tinha entrado na raça humana e está até hoje. Ele está até hoje. Há muitas desordens neste mundo porque estão seguindo Satanás. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está no maligno, nas famílias, nas igrejas. Ele procura, ele não tira a salvação de forma nenhuma e nem tira a vida de alguém. Tudo está na mão de Deus. Deus não tira a nossa salvação, que é eterna. Ele prometeu, quem cresce no Filho dele tem a vida eterna, é para sempre. Mas ele tira a alegria, Satanás. Ele pode passar uma rasteira. Você lembra quando Jesus, o diabo queria serindar Pedro, derrubar Pedro? Jesus não permitiu. Satanás está por aí. Então, olha que fala, fazendo-se, tomando a forma de servo, Deus homem,
Emanuel, com uma forma de servo, ele não veio para mandar. Jesus não veio para agir, ele veio para servir. Note bem, servo, fazendo-se semelhante aos homens, igualzinho aos homens, porque precisou ainda Judas chegar, dar um beijo, que ele conhecia quem era Jesus, para a autoridade não pegar a pessoa errada, então dá um sinal, um beijo. Chegou, deu um beijo. É esse que é para ser preso, ser morto, ser crucificado. Tudo isso em favor do próprio Judas, em favor de todos. E isto cumpriu plenamente em Cristo. Esta profecia foi dada por Deus como uma reputação dos esforços de Satanás, que operava através dos reis da Síria e Israel para derrubar. Em outras palavras, os seus esforços para anular a promessa de Deus dada a Davi seria anulado. No capítulo 9 e 6 diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, falando, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso. Olha, conselheiro. Jesus é maravilhoso. Quem é conselheiro, quem tem um bom conselho, ora e vai. Sabe onde que vai procurar o conselho de Jesus? Vocês sabem, né? Nós vamos pedir para escutar uma voz, que ele manda um anjo falar para você, dar um conselho. Vocês vão ouvir uma voz. O conselho ele deixou tudo nas escrituras sagradas. Deus forte, ó, o nome dele, maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Deus forte. Agora, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus falando, tu és meu filho e hoje te gerei. Isto é hoje, ao levantar-te entre os mortos. Levantar-te. Deus Pai declarando ao Deus Filho que tu és meu filho e eu sou teu pai. Hebreus 1:5. Vou ler. Porque a qual dos anjos disse jamais. Então ele falando assim, ó, Deus não disse isso para anjo nenhum, jamais. Isso que ele diz aqui, ó. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho. Não falou para os anjos. Hoje te gerei. E outra vez, ele serei por pai e ele será por filho. Então nós somos filhos de Deus adotivo. Filho unigênito. Filho, Jesus. Ele é Deus. Então nós não somos Deus e nem deusinhos. Nós somos pecadores. Além disso, miserável, merece a geena, o inferno. Mas nós não vamos para lá, quem tem Jesus, porque ele sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar, e nós não queremos sofrer nem um pouquinho. Quer servir a Deus no maior conforto. Ninguém quer sofrer. Hoje a humanidade está acostumada, mal acostumada. Esta igreja aqui no início, quando o irmão Daniel sabe isso, que ele é mais velho que eu lembro bem também um pouco. Vinham as pessoas lá do sítio de carrocinha, animal, nem carro, os de a pé. O irmão Daniel fez um pouco isso também, bastante também. Vinha que morava no sítio, minha família, meus irmãos, vinham de longe. E hoje, perto do templo, com carro, com tudo, as pessoas não querem. Se tiver calor, não quer reclamar. Se tiver frio, se tiver chuva. E cada vez está pior, irmãos. Falta de amor para com Deus. Falta de amor para com a obra. Aqui no 34 Atos, capítulo 13. E que ressuscitaria, olha falando a promessa, olha que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção
disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então ele, ressuscitaria dentre os mortos. Ele nunca mais vai tornar a corrupção, voltar a pagar os pecados, voltar a nascer de novo e morrer na cruz. Não, já está feito uma vez, para sempre. Esta frase revela que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Dos mortos, irmãos, no Velho Testamento, tudo que tinha morrido, Jesus ressuscitou dos mortos. Tem mais importância que quando ele entrou no domicílio da morte, quando colocaram ele na tumba, a ressurreição. Tudo tem importância, mas se colocasse ele na tumba, ele não saísse de lá, ficasse igual aos demais, então ele não seria o Emanuel, ele não seria o Salvador. Não, ele é Deus, não tinha que segurasse ele. Ele morreu com um corpo humano natural como o nosso, embora perfeito, sem ter pecado, não tinha mancha de pecado, mas foi ressuscitado com um corpo glorificado. Aí ninguém fazia nada com ele. Em realidade, se refere ao Senhor Jesus Cristo, que nele existem todas as grandes misericórdias, como diz Jeremias, nas suas lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Todos sabem de cor esse versículo. As misericórdias do Senhor são plural, que não é só as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias nossas têm fim. A ver, hoje você está bastante misericórdia, com amor, chega daqui a pouco você esfria, ela tem fim. A ver, hoje, agora está no espírito bom de perdoar, chega depois, não, a ver, demora, a ver, fica irado um dia, 2 dias, então quer dizer que não. Versículo 35, Atos: por isso também em outro salmo diz, que é o salmo 16, 10, por isso em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Quer dizer, que ele fique, não vai permitir que ele fique na tumba igual os outros. Sim, mas eu abro um parênteses aqui, que estava pensando esses dias. Antigamente, eu vi muitas vezes no começo aqui, o caixão chegava a urna, eu falava caixão, fazia a cova no chão e colocava lá e enchia a terra. Aí o caixão vai apodrecer, aí vai apodrecer, a carne vai com o bicho, vai comer tudo. Mas hoje na gaveta, hoje é tudo concretado, põe na gaveta, tampa. Será que apodrece? Não sei, eu acho que será. Por que não fala? Será que o corpo mas não tem inteiro? Então, eu estava meio duro com isso aí. Assim. Então, obrigado. Então, os Salmos aqui 16, 10 também diz aqui, o que o Atos diz aqui já foi falado primeiro. Veja só como a Bíblia é uma história inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Quando o salmista escreveu isso, você acha que na cabeça dele, vamos dizer assim, ele como homem, igual aos outros, ele não ia saber contar ou escrever uma coisa dessa. Ninguém hoje consegue. Não existe. É o Espírito Santo lá, falando, pois não deixará minha alma no inferno. Essa é uma versão. A outra fala, morte. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
que é um verdadeiro inferno lá. Não é aquele inferno lá na agenda, lá no inferno. O céu da tumba. Outros falam morte. Então esta passagem, como muitas outras, derruba a doutrina abrasador. Quando eu já conheci pessoas falar isso, com meu avô inclusive falava isso, a doutrina que Jesus morreu espiritualmente. O meu avô falava que ninguém tinha posto a mão nele. Ele não falava que tinha morrido espiritualmente. O outro falava que morreu. Mas o meu avô falava que Jesus é filho de Deus, de Jó. Quem que pode? Foi uma aparência. Eu, como não entendia nada de escritura, acreditava que ele falava, né? Se Jesus fosse ao inferno abrasador na geena, onde fogo, quando ele morreu, ele tivesse sofrido ali por 3 dias e 3 noites, como alguns afirmam, que ele foi lá no inferno, ficou lá, ele teria visto a corrupção. E tem mais, ele não foi ali, ele sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar, não por ele. Ele veio propósito de pagar os nossos pecados, dessa maneira, completo, quando puser ele na cruz. Aí ele não descia mais. Jesus não reagiu, ele entregou. Ele não reagiu, ele não forçou. Ele tinha poder. Porque ele mostrou 3 vezes o poder dele antes dele se formar. E os homens não teve juízo. Quando chegaram, perguntaram para ele lá no jardim do Getsemane, aí perguntou para ele assim: quem é Jesus? Eu sou. Esse sou foi tão forte que eles recuaram para trás e caíram 3 vezes. Eles não viram aquele poder de Jesus. E aqui no versículo 36 de Atos, diz assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, falando Davi, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção do Davi. Você lembra que o Monferde falava assim, ensinava todas as coisas? Eu prestava atenção, eu vejo muito errado as igrejas falar. Por exemplo, o Monferde usou aqui: se eu vou falar assim, Paulo, então estou falando de Paulo da Bíblia. Quando eu falo o Paulo, estou falando, lembra? Estou falando do nosso Paulo aqui, porque não fala ter o o aqui. Se falar Paulo, é o mais distante, é o da Bíblia. Se eu falar Daniel, é o Daniel da Bíblia. Falar o Daniel, então você não pode falar o Daniel, o Daniel da Bíblia, o profeta, e nem o apóstolo Paulo. Falar Davi, sem ter o. Aí é o Davi da Bíblia. Falar o Davi, então é o Davi próximo. Então, note bem, falando aqui, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, falando do Davi, do homem, do pecador, ele serviu conforme a vontade de Deus no seu tempo. Dormiu, quer dizer, morreu. Foi posto junto de seus pais, sabe? Os pais, antes dele. Ele viu a corrupção, porque ele não ressuscitou. Ele viu a corrupção, era pecador. Então, o corpo dele está guardando a ressurreição do corpo glorificado. Então está falando da morte de Davi, o filho de Jessé, falando dele. Demonstra que o grande pacto davídico pertenceu ao filho maior de Davi, e não a Davi mesmo, porque este Davi, filho de Jessé, morreu na corrupção, e o seu corpo aguarda a recuperação na segunda vinda de Cristo na terra. Quando Jesus voltar, o corpo está aguardando, vai ressuscitar. Quantos que não vão ressuscitar na primeira ressurreição? Quantos? 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou
nenhuma corrupção viu, falando do Davi divino, falando de Jesus Cristo, do Messias. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então essa mensagem aqui de Paulo é muito similar, da mesma natureza de Pedro, no capítulo 2, versículo 22 ao 25. Vou ler. Olha o que é conhecido, olha o que o apóstolo Pedro disse no capítulo 2, versículo 22 ao 25. Ou não cometeu pecado, falando dele, nem na sua boca achou engano. A perfeição de Jesus. Não cometeu pecado, não cometeu, não é que praticou. Ele não cometeu nada, e nem na sua boca achou engano. 23. O qual, quando injuriava, insultava ele, provocava ele, ele não injuriava. E quando padecia, falando dele, não ameaçava. O ser humano ameaça, né? Mas entregava-se para aquele que julga justamente. Ele entregava tudo. Então ele não ameaçava ninguém, não fazia medo em ninguém, e tinha o poder para fazer tudo isso. Mas ele esvaziou desse poder, da glória dele que ele esvaziou a si mesmo. Ele não veio para usar o poder. 24. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. As feridas de Cristo, porque ele sofreu, nós somos sarados da condena, da ferida, da lepra do pecado, do original e de todos os pecados, passado, presente e futuro. Nós estamos sarados, nós estamos sãos. A nossa alma, o nosso espírito está lavado. O corpo ainda não. Esse corpo, ele vai morrer, vai corromper, mas depois vai ressuscitar, na primeira ressurreição. 25. Aí fala, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas ovelhas. Voltando em Atos 38, no capítulo 13. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão do pecado. Pregou o evangelho, ó. Seja, pois, notório, seja para todo mundo. O evangelho é para ser pregado para todo mundo, é para falar. Irmão, que por este se vos anuncia, por este, Jesus, o Messias, este texto, Jesus vos anuncia a remissão dos pecados. Ele anunciou, ele remiu todos os pecados. Então ele apresenta aqui Jesus como tendo pago o preço pela redenção do homem. Jesus. É nele somente e nem em mais ninguém que pode haver perdão de pecados. É nele. E também 1 João capítulo 2, versículo 2, olha o que diz. E ele pagou os pecados, e ele está lá. E ele é propiciação pelos nossos pecados. Aí depois fala assim, ó. E não somente pelos nossos pecados, mas também de todo mundo. Quer dizer que é todo mundo. Não é, foi um grupo, não foi só para os discípulos, não só para aqueles que daquele tempo. Até o último que vai nascer. Já está contado, de Jesus já sabe. Então, ele fez a nossa substituição em nosso lugar para sempre. Propiciação é um sacrifício oferecido a Deus. É aquele que o adora. Então, ele ofereceu
É a propiciação. Ele ofereceu um sacrifício oferecido a Deus. É aquele que ele adora, Deus. Somente Cristo pode ser uma propiciação eficaz. Mas ninguém, religião nenhuma, igreja nenhuma, por mais que nós servimos, por mais espiritual que nós andamos, por mais bem nos caminhos dele, que é difícil andar muito bem nos caminhos, nós tropeçamos muito. Os apóstolos também tropeçaram. Então é um sacrifício, irmãos, que não precisa de qualquer suprimento. Vamos fazer uma coisa para suprir, para melhorar, ajudar um pouco na salvação. Nem precisa fazer um pouco de obras. A maioria das pessoas, a maioria do mundo ensina que você tem que ser bonzinho. Tanta coisa que ensina para ajudar a salvação. Como se Jesus não fez o suficiente. Você também, se pecar, você perde a salvação. Se fosse, então não é salvação eterna. Ao 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, olha, ele fez uma comparação com a lei. E de tudo o que pela lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei é santa, a lei é boa, mas o homem é fraco. A lei é boa, a lei é santa. Fala, não pudeste, ela não pôde, ela não foi capaz de justificar ninguém, porque o homem falha. O homem falha, então não consegue, ela fica enferma pela carne. O único que satisfez as demandas da lei, a exigência da lei, foi o Filho unigênito de Deus, desse que nós estamos falando, desse que veio a este mundo, morreu na cruz para nos salvar. Então, por ele é justificado todo aquele que crê. Por ele que é? Por Jesus. É isso que todas as igrejas deveriam ser o alvo principal de pregar. Que é só Jesus, não é igreja, não é homem. Relativamente falando, esse discurso, sem justificativa alguma, separa a lei de Moisés. Com algo vazio na capacidade de justificar-se o indivíduo a si mesmo perante Deus. A lei não consegue isso. A Escritura claramente diz que todo aquele que crê, não somente alguns, mas sabemos que a lei conduz o pecador para Cristo. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de, uma versão fala aio. O que significa aio? Vocês sabem, né? É interessante isso, mas acho que a maioria não sabe. Tem uma versão que fala, de maneira que a lei nos serviu de aio. Essa aqui fala tutor. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu queria que vocês vissem na de vocês. Aio, tutor, pajem, tutor que caminha, guia, né? Não é uma criancinha pequena, não põe a pajem, a criança, ela é pequena. Então, a lei serviu que pegou para o homem como criança, pajem, guiando, até para que pela fé, para chegar à fé, ela veio primeiro. Desde que no jardim do Éden já veio a salvação pela graça. Quando Adão fez as suas vestes de folha de figueira, Deus não aceitou. Ele fez do jeito dele, salvação por obras. Achou aí, irmão Daniel? Fala, o que fala aí? Aio, tutor, pajem. Vamos ver isso aqui. Aqui estou em Gálatas 3:24. Eu vou olhar nessa outra versão aqui. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, que fala também.
Ele fala que ele nos tornou nosso guia. Guia. Então, falei aquela hora, guia. Pá, enfim, mas faz mais claro, né? Aio, então. Sabia que tinha aio. É a versão, é português, né? Antigamente, agora guia. A lei serviu de guia, para ficar mais fácil, de guia. Ou tutor. Então, agora Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Muito claro a Bíblia diz, muito claríssimo, não tem como ter dúvida. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Quer dizer que nenhum ser humano, nenhum homem será justificado. Ser justificado é ser declarado justo, só pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Cristo, pela fé em Cristo, que você é declarado justo. Nós não somos justos, declarado justo por causa da justiça de Cristo que está imputada em nós. Nós somos declarados justos por Deus, é por Ele, não é por homem. O homem fazer elogio, aquele homem, aquele é justo, não resolve nada. Havia até elogio falso até, mas é por Deus, irmãos, por causa da justiça de Cristo, que foi realizada na cruz. Amém? Então, já deu quase a hora, falta 2 minutos. Vamos louvar a Deus. 305.